outra forma de revelar personagem ou trama é a descrição física da pessoa ou da situação. Isso vale para não ficção também. Mas veja, pessoas, é a descrição necessária para entender como é o personagem ou a situação ou o cenário. Só isso, não precisa dar detalhes a mais. Então, essa medida aí é que é o pensamento sobre a sola de sapato. Descrição, então veja, se você dá a impressão, sei lá, você tem um personagem alto, grande, forte, então você pode descrevê-lo com ação, ele fazendo alguma coisa que ele use a força dele, né? Ou causando impressão nos outros, nossa, que fulano grande, nossa, meio assustador quando ele entra em algum lugar. Estou dando um exemplo qualquer, né? Ou até você pode descrever, fulano tinha 1,90 m, né? Tinha jogado basquete na adolescência, sei lá, qualquer coisa assim para dar a indicação. Mas aí você só indica aquilo que seja importante. Você não precisa dizer que ele calça 45 se isso não tiver impacto na história, né? Você dizer que ele é alto já é suficiente, não precisa dizer que ele calça 45. A menos que ele vá deixar uma pegada em algum lugar e isso vai ser descoberto por alguém, então vai fazer diferença. 45 ou 46, sei lá, o tamanho do pé do cara. Então, vejam vocês, na hora de editar, preocupem-se com aquilo que seja sola de sapato. Inútil, desnecessário, repetitivo. Linguiça. Porém, preocupe-se em dar o suficiente para a pessoa enxergar. Sempre lembrando, descrições do físico, descrições do lugar. Mostre, por favor, mostre. Às vezes dizer que ele é forte, mostre ele exercendo essa força melhor. Às vezes dizer que a fulana é linda, mostra alguém comentando sobre ela se parece com, sei lá, alguém. Então, o impacto, ela entra no lugar, o fulano que está interessado nela até gagueja, ou qualquer coisa assim, né? Sempre mostrar é mais interessante do que apenas contar. E, em especial quando você está revelando coisas importantes sobre o seu protagonista, sobre o cenário onde ele está. Olha, a Montessan falando aqui. Creio que a sola de sapato impacta conforme a época. Os leitores de hoje são mais ávidos por rapidez nas informações do que na época dos nossos avós. Os antigos se incomodavam menos com enrolação do que hoje. Luciana, eu não sei nem se se incomodavam menos com enrolação ou se o que a gente entende como enrolação era importante. Fazia parte da história. A narrativa enriquecia de fato a narrativa. Por exemplo, os romances todos do século XIX descrevem cuidadosamente as roupas. E isso era preciosíssimo para as leitores também. Porque era uma informação importante, porque não tinha tanta informação visual, então a descrição do que a pessoa estava vestindo, e também das saletas, onde eles se encontravam, como era, não tinha tanta foto, gente, não era tão divulgado, então eram informações importantes para a história ser compreendida. Mesmo que a pessoa nunca tivesse estado dentro daquele lugar ou usado aquela roupa, ou mesmo visto aquela roupa, ela conseguia imaginar, porque era muito bem descrita. Hoje em dia, não, né? Porque hoje as pessoas já viram foto de tudo quanto é época, então basta você dizer, tal coisa se passa no século, sei lá, em 1890. 1890, você só dá a dica, fulano tava com uma casaca. Então, se você tiver dúvida, você até procura, você não precisa ver a descrição da casaca, entende? Então muda assim aquilo que é necessário para que leitores aproveitem a história. E eu diria que assim, não é tanto que leitores hoje sim, são mais impacientes e são mais distraídos, é verdade. Mas também é que você não precisa descrever tanto as roupas, porque as pessoas têm muito acesso à informação visual, né? A Mariana Baroni falando, eu acho fantástico quando o escritor consegue ligar essas pontas soltas, detalhes que parecem irrelevantes, mas que lá no final vão fazer todo sentido. E isso é o esquema, né, Laura? Fazer isso
Quanto mais você se especializar em criar essas amarrações aí, melhor sua história vai ficar. E veja, Mariana, isso é resultado de edição, tá? Que você, em geral, né? Porque você, ao escrever, você põe um monte de detalhe. Aí, quando você volta e tira todos os detalhes desnecessários e deixa apenas aqueles que terão impacto na história, é isso. Todos os detalhes mencionados, no final, vão fazer algum sentido. Exatamente. Exatamente. Você está dizendo, você aprecia o resultado da edição que tira o desnecessário, que tira a sola de sapato. Isso. É muito bom isso. Como descrever o protagonista em primeira pessoa sem parecer egocêntrico? Paty, você pode... Uma das formas de descrever personagem que funciona muito em primeira pessoa é descrever o pensamento do personagem. Porque conforme você reproduz a forma como ele ou ela pensa, você está já dando, né, o perfil do personagem. Né? Você só pensa em si, você pensa nos outros, com o que está preocupado, com o que não está, o que passa pela cabeça, se o pensamento é todo lógico e segue um trilho ou não, você fica pulando de um assunto para outro. Pensamento, e aliás, viva a literatura, né? A literatura permite a descrição de pensamento como quase nenhuma outra arte, né? Então você pode ter toda a conversa mental do personagem lindamente mostrando como ele ou ela é, tomando cuidado para não ser repetitivo. Uma vez você insinuou, você mostrou como é que o personagem é, você não precisa continuar mostrando. Já deu, né? Mas os pensamentos são uma ótima forma. Que outra ótima forma é de mostrar o personagem? A reação do personagem. Então, quando acontece alguma coisa, e eu espero que aconteça coisas nas vossas histórias, né, gente? Porque o negócio é a história que acontece. Então, quando acontece algo inesperado na história, Chapeuzinho chega na casa e olha para a avó e a avó tá muito esquisita, né? Então, como é que ela reage? Ela reage como uma menininha bem educada fazendo perguntas, porque esse é o jeito da Chapeuzinho, né? Mas você... botar o seu personagem reagindo para algo inesperado, aí chega no lugar e encontra uma pessoa que não esperava encontrar, ouve uma conversa que não esperava ouvir, descobre, né, nas histórias de suspense, de repente descobre algo que não sabia, nossa, fulano é tal, na verdade é tal pessoa, fez tal coisa. Então, pela reação, fica bravo, não fica, vai lá ameaçar dar um soco, ou não, ou dá uma de foca, faz alguma coisa, alguma reação que mostra o perfil do personagem é excelente. Você, sem ficar descrevendo fulano era assim, fulano era assado, você informa ao leitor como é que aquele personagem é, de uma forma muito mais interessante. Então, quando acontece alguma coisa e o personagem reage, nossa, é lindo isso. Porque você não está gastando nada, você está fazendo a história andar e ao mesmo tempo está revelando o personagem. Melhor ainda, tá, gente? Aí é truquezinho, né? Se o personagem se revela mesmo. Ele vinha vindo de um jeito e na hora que acontece algo inesperado, ele faz algo inesperado também. O leitor não esperaria, mas ainda assim dentro da possibilidade, dentro do que você deu. O pressuposto que você deu permite que o personagem faça aquilo. Então, o personagem que tem um surto histérico em algum lugar, mas tudo bem, permite. Isso tá dentro do perfil daquele personagem, tem um surto. Só que você não esperava que ele tivesse naquele momento ali. Então é interessante, tá? É muito interessante você fazer as coisas acontecerem e fazer o personagem reagir, revelando o personagem. Inesperado, melhor ainda. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.